Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Mais um episódio do Fora da Curva, o podcast do UOL-TAB, e pergunto para você como o design pode impactar as decisões para o futuro. Quando você pensa em design, o que vem em sua mente? Qual o futuro para quem trabalha na área? Para responder esses questionamentos, o nosso convidado de hoje é o Douglas Cavendish, que é designer, professor, pesquisador. E o que mais, Douglas? Ou Doug, como é que eu te chamo? Olá Monique, olá ouvintes. É Doug, pode ser Doug mesmo, acho que todo mundo me chama assim. Trabalho no mercado de comunicação aí desde 2010, quando eu me formei, passando por agências de publicidade, trabalhando bastante com comunicação dirigida, um pezinho no branding ali no começo da carreira também, e depois migrando para o mercado de inovação, né? Trabalhando com estratégia, pesquisa e estratégia para grandes empresas. Tive uma passagem também pela vida acadêmica, né? Larguei um pouco a atuação no mercado ali em 2013, e aí me dediquei a uma pesquisa acadêmica, estudando design, sociedade e tecnologia. Voltei a atuar no mercado em 2017, e aí já sentando muito nessa cadeira de designer pesquisador, né? Do designer que olha ali para os usuários, que olha para o mercado e que traz insumos, né? Que traz oportunidades aí das marcas prestarem um serviço mais decente, mais justo, tentando olhar de uma maneira um pouco mais sistêmica para os problemas, né? Então, a partir de 2018 também comecei a dar aulas, né? Sou docente hoje no IED, que é o Instituto Europeu de Design, aqui em São Paulo. Lá eu leciono as disciplinas de tecnologia emergente, tenho uma atuação também com design estratégico, service design, e mais recentemente como coordenador do curso de extensão em Future Studies e do Laboratório de Futuros do IED. Então, gosto muito do assunto sobre futurismo, sobre design especulativo, né? E tentando ali no IED, junto com a Natália Kalpa, que é minha parceira nesse empreendimento, levar esse debate sobre estudos de futuro e design especulativo para fora da curva do normal, né? Do senso comum que se diz sobre futurismo. Então, a gente está começando um trabalho ali para falar do futuro a partir de novas matizes, né? Olhando para o futuro em todas as suas nuances. A gente fala de design em amplos aspectos, né? O que eu acho muito interessante no sentido de que a palavra, o termo e a profissão ganhou uma importância muito grande para a sociedade, né? A gente usa a palavra, a gente usa o termo para, de alguma forma, especializar mais a profissão, especializar mais aquilo que a gente faz, né? Tudo que ganha um nome design na frente ali se torna um pouco mais especial, né? Se torna um pouco mais especializado. Então, acho que, cara, design se tornou uma palavra que acaba ajudando a gente a explicar a própria sociedade, sabe? Eu queria entender qual é o papel, então, do designer. Se tornar especial é o quê? Qual o papel? Essa atuação, esse papel do designer, veio mudando ao longo do tempo, né? Principalmente aí com o advento da internet e a consolidação dos mercados digitais, serviços digitais, né? Que hoje a gente basicamente usa eles para viver a vida, principalmente agora no cenário de pandemia. E aí eu acho que assim, o papel do design sofre uma mudança fundamental aí na virada do século, né? Então o design passa a assumir um lugar de destaque nesses mercados digitais e o papel do design se torna mais central nessa dinâmica, né? Nesses mercados digitais, o designer tem um poder muito interessante de determinar a interface do uso, a jornada do uso. Então eu diria que hoje o papel do designer é um papel muito mais amplo na sociedade, um papel que realmente está endereçando o comportamento das pessoas, né? Qual o futuro para quem trabalha com o design? Olha, o futuro ele é bem promissor, né? Eu acho que é uma das profissões que mais está aquecida hoje no mercado, né? Se você abrir aí
Cara, qualquer site de notícias de emprego, LinkedIn e tal, você vai ver vagas a rodo, principalmente em mercados digitais, né? Product Design, UX Design, que vão trabalhar exatamente com essa dinâmica que a gente estava falando anteriormente, né? De pensar jornadas do usuário, de pensar experiências em plataformas, né? Então, esse lugar do design está consolidado, está crescendo, então eu diria que, cara, tem muita chance, tem um futuro muito promissor para quem quer trabalhar nesse lugar. É um mercado de alto nível, é um mercado que paga bons salários, né? É um mercado que está ligado diretamente a essa economia digital. Então, as empresas são empresas jovens, são empresas que dialogam com esses principais debates, né, da sociedade hoje, são empresas que estão buscando se reinventar do ponto de vista de alguns preconceitos históricos e tal. Então, eu acho que tem um lugar muito bacana para o futuro do design na economia digital. E aí, pegando o rebote disso, né, eu diria que, cara, o design, ele vem assumindo esse maior protagonismo aí ao longo, principalmente na virada do século, né, e aqui na América Latina, desde o começo dessa década até chegar agora 2020, né, que consolida o papel do designer como arquiteto, né, como arquiteto dessas soluções digitais que está cada vez mais presente e envolvendo a nossa vida, né? O grosso das nossas relações hoje são basicamente relações digitais. A gente está falando de um profissional que vai ter um leque de atuação muito amplo, muito amplo. Né? E eu estou falando assim de ser capaz de desenvolver, inclusive, design de políticas públicas, né? Design de governos, design de cidades. Total. Eu mesmo já quero mergulhar nesse universo, viu? Perfeito. Quando a gente fala do service design, por exemplo, né? O service design lida com design de serviço, de processos. Tudo que a gente faz na vida, no dia a dia, tem um processo. Tudo presta serviço, né? O celular que você está usando agora para se conectar comigo está prestando um serviço para você. Né? A internet que você usa para se conectar está prestando um serviço para você. Então, a gente está rodeado o tempo inteiro de serviços sendo prestados, de processos. E o design tem essa capacidade hoje de atuar no desenho, na direção e na decisão desses processos. Então, assim, eu diria que o futuro do designer é bem amplo e é bem promissor e é muito envolvido com a tecnologia digital. Então, o designer do futuro não tem como ficar apartado do conhecimento da tecnologia digital. Precisa mergulhar na tecnologia digital, porque é aí que está as melhores oportunidades. Você trouxe esse ponto assim do digital e falou a palavra interface. Eu lembrei que eu já li várias matérias dizendo que a gente já está chegando, né? 2020 principalmente, está chegando a morte do design gráfico e 2020 veio para fortalecer o design de interfaces. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente a diferença entre o gráfico e de interface e por que os profissionais do mercado estão pontuando que é a morte do design gráfico. Não vai existir? Nossa, ótima pergunta. Cara, assim, primeiramente dizer que o gráfico, né, quando a gente fala de gráfico, tem duas nuances aí. Na verdade, tem muitas, né? Mas eu vou destacar duas nuances aí, tá? O gráfico no sentido da tecnologia de impressão, né? Ou seja, que é um profissional que está habilitado a decidir, cara, qual vai ser o pigmento que eu vou usar para chegar na cor tal daquele panfleto, daquela sinalização, né? É uma pessoa que está habilitada muito aos processos editoriais, né? De como é que eu faço uma diagramação de um livro, como é que eu monto os fotolitos dessa impressão, como é que eu acompanho todo o processo de impressão. Então, o gráfico, num primeiro lugar, a gente poderia olhar para ele e olhar para essas tecnologias de impressão, que está ligado diretamente a tecnologias de impressão. Por outro lado, o gráfico diz também respeito às visualidades, né?
ao visual. E a interface, aí já ligando com a questão da interface, a interface ela é uma interface também gráfica, né? Porque você tem visualidades ali, você tem um botão, tem uma cor, tem uma fonte, tem uma letra. Então, o que muda na prática, né? O designer gráfico clássico ali dos anos 90, dos anos 80, enfim, era um profissional que lidava com visualidades a partir de um suporte impresso. Né? Na virada do século, você tem esse profissional que precisa se reinventar e precisa continuar lidando com visualidades, mas agora já num suporte digital. Então, a gente está falando de como é que esse profissional vai direcionar experiências em devices, né? Seja no celular, seja nas no plataformas, computador, né? nas Assim, plataformas plataformas, digitais. exato, nas TVs, né? Então, a grande diferença aí é mais o suporte, né? Mais a tecnologia o que fica em comum entre essas duas áreas é a questão de você estar lidando com a visualidade, com a arquitetura de informação, né, com fluxo de usabilidades, né, que existe em ambos os dois casos, mas com nuances diferentes por conta do suporte tecnológico com o qual eles lidam. E talvez esse papo de o design gráfico morreu ou não morreu, ou vai morrer, ou, enfim, tem muito a ver com isso, o momento de sociedade, né? Porque quando você fala isso de impressão, de livros, tem uma galera que acha que tudo vai ser digital e também não é assim. Então, eu vejo muito nesse lugar, né, de acompanhar as mudanças da sociedade e agora, claro, a gente está cada vez mais digital e por isso o debate sobre design de interfaces. Além disso, Doug, eu vi que você escreveu uma vez nas suas redes sociais que as pessoas querem aprender ferramentas de design ao invés de pensar a sociedade a partir do design. Tem uma diferença aí entre ser ferramenta e olhar da sociedade a partir do design. E eu queria entender o que significa isso exatamente. Explica para a galera que está ouvindo a gente. Veja, quando você fala ali do fim da morte do design gráfico, né? Do que a gente está falando? A gente está falando do fim do suportes de impressão, né? A gente está falando que não vai ter nada mais impresso no mundo, né? O que vai morrer nesse sentido, né? Então, veja, você tem empresas como a Adobe, que historicamente, né, fornece os principais softwares para edição gráfica. Você já tem projetos da própria Adobe que automatizam o processo de criação, por exemplo, né, a partir de inteligência artificial, a partir de aprendizado de máquina. Em pouco tempo, você vai ter um editor, um software editor, parecido com o Photoshop, alguma coisa nesse sentido, que você vai imputar ali algumas palavras-chave, né, algumas questões que são primordiais para você, para criar alguns artefatos, né, sei lá, um cartaz, um banner, e o software vai produzir essa gráfica automatizada para você. E aí a gente está falando literalmente da morte do designer gráfico nesse sentido. Você não vai precisar ter a interação do ser humano ali para criar. Você vai ter um algoritmo que vai criar isso automaticamente. Então, veja, e agora, voltando para a sua pergunta, para a sua última pergunta agora, por que eu gosto por que eu trabalho um pouco nessa chave, né, de questionar a questão do instrumento, da instrumentalidade? Porque a instrumentalidade, e isso é um dado da nossa época, ela vem sendo substituída e continuará sendo progressivamente substituída pela máquina, né, pela inteligência da máquina. Então, a formação do design, a formação do designer, principalmente no Brasil, que é uma formação muito herdada de um pensamento alemão, Bauhausiano, né, que é uma escola de pensamento do design construtivista, muito focada em aprender os instrumentos, né, muito instrumentalista. Então, qual é a grande questão aí? Os instrumentos, eles mudam, a tecnologia muda, e hoje a tecnologia muda muito mais rápido do que mudava antes. Então, importa você aprender um instrumento? Importa, porque você vai precisar usar eventualmente esse instrumento. Mas importa mais você entender como você constrói o próprio instrumento, qual a lógica por trás daquele instrumento, né? E aí, assim, se você fica focado em aprender um conjunto específico de ferramentas, pode ser que daqui a um mês, 6 meses,
já não faça mais tanto sentido. E aí, o que sobrou para você desse processo de aprendizado? Né? Então, quando você passa a olhar a sociedade a partir do design, você adquire outros tipos de lente. E você começa a ter uma atuação na carreira do design num outro nível, com outro tipo de impacto. Né? Hoje, a gente já é capaz de falar de projetar cidades inteiras a partir do design. Hoje, a gente é capaz de falar de design de políticas públicas. Né? Pronto, eu acho que esse ponto eu quero muito falar, quero muito te ouvir, na verdade, né? Quero te questionar sobre isso, porque esse é o tema do nosso podcast, de como o design pode impactar as decisões de futuro, seja na sociedade, na política, na economia, e eu quero muito te ouvir, Doug, porque eu sei que você estuda e aborda isso. Perfeito. Veja, é até engraçado, né? Porque eu lembro essa coisa do impacto na sociedade. Né? Eu lembro no começo da faculdade, eu tive um coordenador e eu sempre questionava ele sobre a questão do impacto do design na sociedade, né? E ficava muita dúvida para mim, assim, no sentido, eu sou designer gráfico, né? Como que uma placa de trânsito influencia a sociedade, sabe? Como é que um cartaz, uma comunicação, um logotipo influencia a sociedade? Era muito difícil para mim nessa época considerar que fazer um logotipo, que criar um cartaz, que criar um banner de site tinha algum impacto na sociedade. Eu achava que, de alguma forma, não era tão relevante. Né? E aí, hoje a gente encontra o designer. Onde está o designer hoje? Né? O designer hoje está na frente, está na liderança de produtos, principalmente de produtos digitais. Né? Está definindo uma coisa que é muito importante para a lógica dos mercados digitais, que é chamado, dentro da área, como jornada do usuário. Né? O que é uma jornada do usuário? Para quem não sabe, a jornada de um usuário é um planejamento sequencial de ações. Então, o designer, junto com a equipe do produto, vai definir como vai ser, vai determinar as possibilidades de ações que alguém tem quando vai usar um aplicativo, uma plataforma digital, um serviço de streaming, seja lá o que for que tenha um suporte de interação digital. Então, no limite, o designer hoje tem um papel, tem uma capacidade de influenciar e determinar o comportamento das pessoas a partir dessas jornadas de uso. Né? Obviamente que a gente ainda está falando de um momento de mundo que a gente está no meio do furacão, né? Os mercados digitais, principalmente aqui na América Latina, estão se consolidando agora, né? Estão ganhando força e a gente está digitalizando cada vez mais aspectos da vida humana. Então, o design, nesse sentido, ele precisa assumir essa responsabilidade, precisa assumir que o que ele projeta, o que ele faz, está modificando diretamente a interação entre as pessoas. Né? E vejam, quando a gente fala de jornada do usuário, é preciso se questionar de que tipo de usuário a gente está falando. Então, é por isso que eu gosto muito de trazer essa visão do pensamento sistêmico, né? Do service design, que olha para o design de uma maneira mais sistêmica. Por quê? A gente poderia, por exemplo, Monique, falar aqui do caso de aplicativos de delivery. Né? Quem recebe valor quando usa um aplicativo de delivery? Em geral, eu diria que é o beneficiário final, ou seja, a pessoa que está sentada, acomodada dentro da sua casa, que por algum motivo não quer ou não pode sair para comprar uma comida, para, enfim, obter algum item, e precisa demandar isso por um aplicativo, correto? Na prática, o principal beneficiário desse processo é essa pessoa. A gente está vendo acontecer agora, nesse momento de mundo, uma série de protestos, uma série de reivindicações de uma outra parte desse sistema que ninguém costuma olhar. Né? E eu estou falando aqui dos entregadores. Né? Você recentemente, inclusive, entrevistou o Galo aqui, que trouxe uma série dessas questões, né? Uma série dessas demandas. E aí eu pergunto para você, por que o entregador do aplicativo de delivery não é enxergado como usuário?
Boa pergunta. Por que a gente não olha para o empregador como usuário desse serviço? Porque o delivery, o aplicativo de delivery, ele é um serviço, ele presta um serviço. E prestar um serviço não é só para o beneficiário final que está no conforto do seu lar demandando esse trabalho. Você tem um restaurante que faz parte desse sistema, você tem o fornecedor do restaurante que faz parte desse sistema, você tem o motoqueiro ou o entregador, né? Pode ser a moto, a bicicleta, enfim, que faz parte desse sistema. Então, a gente acaba ignorando no processo alguns desses outros elementos. Né? Então, eu acho que o próximo passo que a gente deveria dar nesse sentido, para pensar o design, é exatamente esse passo de um olhar de design mais sistêmico, de conseguir olhar para esse serviço, abrir essa caixa preta desses serviços, né? E entender, cara, quais são os atores que estão aqui dentro que permite eu prestar esse serviço, que permite eu entregar esse valor, e um valor que não é entregue só lá no beneficiário final, mas que é um valor que entregue para todo o sistema, né? Então, eu acho que, assim, essa é a próxima, eu diria que essa é uma das próximas fronteiras do design, assim, sabe? Não, acho isso genial, porque a gente nunca parou para pensar assim, não, eu tenho esse questionamento já tem um tempo, mas nunca nesse lugar do design. Por que será que o entregador não é visto como usuário? Fora da Curva, volta já. Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar do UOL. Todos os dias traremos tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de um convidado especial e de especialistas, vamos falar de temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social e muito mais. Conexão Viva Bem comigo, Jairo Bauer, todos os dias às 10 no UOL. Não perca! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu acho que tem um ponto importante, pensando nas referências, né? E você também como pesquisador, as nossas referências geralmente estão em nossa bolha. E é um grande exercício para a gente estourá-las. Não é fácil a gente ter acesso a outras coisas. Até porque tem um lugar do próprio algoritmo, né? Se a gente se mete em muitas tretas na internet, vão ficar aparecendo muitas tretas na internet para você, no seu feed, enfim. E você que além de designer é pesquisador, o que é que você tem feito para não utilizar o designer como uma ferramenta para fortalecer o imaginário e também atitudes colonizadoras? Nossa, essa é uma pergunta muito, muito pertinente, muito interessante. Veja, essa coisa das referências, né? Cara, qualquer pessoa que se arrisque aí a uma formação de design vai perceber logo de cara, assim como amplas outras áreas da sociedade, né? Como o referencial é basicamente eurocêntrico ou estadunidense, né? Então, a gente vai aprender design a partir dessa lógica. Tá? Se a gente está falando de um design mais clássico, a gente vai estar sempre, provavelmente, olhando ali para o design italiano, para o design alemão. Mais recentemente, eu acho que a escola estadunidense ela acaba prosperando por conta dessa consolidação aí dos mercados digitais, né? Que tem como, sei lá, uma espécie de uma meca, né, o Vale do Silício, né, a Califórnia, São Francisco. Então, a gente importa muito esse pensamento, né? Cara, não é incomum, inclusive no nosso vocabulário, né, Monique? A gente importa, design sprint, sabe? Agile thinking, design thinking, né? São termos que a gente importa lá de fora sem fazer muitas adaptações, sem inclusive pensar muito sobre isso, né? Então, eu acho que ainda está por construir, não que não exista, tá? Mas em termos de consolidar, né? Uma espécie de um pensamento de design tupiniquim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Acho que é um trabalho que tem muita gente se movimentando hoje, tá? Tem muita gente trazendo esse debate, muita gente colocando essa pauta no mercado. E aí, cara, tentando falar sobre furar a bolha. Como que eu tento furar essa bolha? Eu acredito muito em pontes, né? Em fazer pontes, em construir pontes. Então, eu sou um homem branco,
que trabalham no mercado digital e que tenham acesso a uma série de lugares, né, diria muito privilegiados, em termos de empresas, em termos de perfis de pessoas, em termos de instituições. O que eu procuro fazer hoje é abrir essas pontes, né, é trazer pessoas que pensam fora desse lugar, desse referencial eurocêntrico estadunidense, trazer novas mentes para dialogar com quem tem aquele pensamento mais instrumentalista sobre o design. Então, eu acredito, Monique, muito nesse poder das redes, né? Acho que a gente está vivendo a era das redes, né? A era em que o meio é a mensagem, né? Então, assim, eu sempre gosto muito de trabalhar nessa lógica das redes, de construir pontes. E para conseguir fazer isso, esse é um trabalho que não é um trabalho meramente conceitual, né? É um trabalho, sobretudo, político, né? Então, e aí eu estou falando de um tipo de design que vai assumir exatamente essa característica política. Fazer design, sobretudo em 2020, é um ato político, né? Então, o que eu quero dizer com isso a gente precisa ter um forte compromisso mesmo em trazer outros referenciais, em incluir outras pessoas, em descer do pedestal, né? O designer, classicamente, eu diria que tem uma relação com o trabalho muito do ponto de vista da obra de arte, de considerar o fruto do trabalho como uma coisa muito especial, uma relação quase paternal, sabe? Quase paternalista. Então, eu acho que tem uma coisa aí também de sair dessa lógica do ego, de descer um pouco do pedestal e de ouvir outras coisas, e de ler outras coisas, e de trazer outros referenciais. É um trabalho árduo, não é um trabalho que você vai resolver da noite para o dia, né? É um trabalho de longo prazo, e sobretudo é esse trabalho de articulação, né? De conseguir ouvir, sentar na mesa, né? Eu diria que um dos principais desafios da sociedade no século XXI é sobre você ser capaz de sentar na mesa com quem pensa e age diferente de você e construir um mundo com essa pessoa. Então, é sobre isso, né? Sobre fazer essas pontes. Então, eu acho que o designer, como profissional, precisa assumir muito dessa perspectiva política da profissão, sabe? Não, total, né? Porque por muito tempo ficou focado muito na ferramenta. Eu sei ou não sei mexer no pacote Adobe, ter aqueles requisitos básicos, né, no currículo lá, na hora de contratar, e esquece que vive em sociedade, está criando para a sociedade também. Tem um lugar do mito da autossuficiência, né? Design não fica num casulo achando que vai criar coisas e ninguém vai usá-lo ou aproveitar aquilo que está sendo feito. Então é muito nesse lugar de abrangência mesmo, talvez. Total. Além de ser um discurso bastante elitista, né, Monique? Porque estudar design no Brasil é caro, sacou? É bem caro, assim. Exato. Tipo, obviamente que eu estou falando aqui de uma chave, né, de um lugar que passa por essa questão aí da academia, de você ter um diploma, né? Então, assim, cara, na real, os designers, eu conheço designers brilhantes, incríveis, que não têm formação, que não fizeram faculdade de design. Sim, sim. Então, o que prova isso? O que isso prova? É menos sobre aprender formalmente um instrumento, entendeu? É mais sobre como você pensa, como você constrói um pensamento da sociedade a partir do design. E eu diria que o design, no século XXI, é menos sobre a academia e é mais sobre o dia a dia e a vida real das pessoas. Ah, maravilhoso, gente. Muito obrigada, Douglas Cavendish, conhecido como Doug. Muito obrigado, pessoal. Valeu pelo convite, Monique. E é isso aí, pessoal. Vamos juntos. Um abraço a todos. Esse foi mais um episódio do Fora da Curva, do Altab, e a gente se encontra no próximo. Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olivia Fraga.